Marcelo Cunha Bueno é educador do chão da escola, filósofo, escritor, uma das vozes mais importantes da atualidade quando o assunto é proteger a potência e o tempo da infância. Foi fundador e diretor pedagógico da Escola Estilo de Aprender e coordenador da Teia de Saberes, espaço de estudos para educadores, autor dos livros Sopa de Pai, No Chão da Escola, Por uma Infância que Voa e Educação para Além da Escola, Voos para Ser Quem Podemos Ser, todos publicados pela editora Passarinho. Formado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação de São Paulo, se especializou em Educação em Harvard e é pós-graduado em Pedagogia das Diferenças pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, na Argentina. É consultor educacional de diversas empresas e escolas particulares por todo o país. É colunista da revista Crescer. Foi consultor pedagógico e colunista da revista Pais e Filhos. É apresentador do programa Vigiando a Vovó, exibido no GNT. Coordenou o programa de extensão acadêmica da Faculdade Singularidades. Atualmente, pesquisa escolas, infâncias e educação ao redor do mundo, seus impactos e diferentes comunidades. Criou uma escola comunitária em Moçambique para oferecer educação e alimento para crianças de 3 a 6 anos. Em tempos em que valoriza-se tanto o desempenho, a performance, que todo mundo precisa ter utilidade, o que a criança ainda pode nos ensinar? Hein, Vitor Meirelles? O que significa resistir sendo criança num mundo que tenta acelerar o tempo, controlar os corpos, que tenta padronizar as emoções? Hoje, nós vamos receber aqui na mesa do Pode Brincar ele, que é uma das vozes mais potentes quando se fala em infância, Marcelo Cunha Bueno. Você não vai perder, né? E seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa que respeita e valoriza e ama as infâncias e os professores. Eu sou Victor Meirelles, esse homem preto, não retinto, usando esse paletó risca de giz, essa camisa preta com símbolo da logo do Brincar, coloridinha, igual o meu óculos. É, esse que tem aqui, ó, pertinho da minha barba, que todo mundo fala da barbicha grisalha, Victor. E os poucos cabelos, meio calvos e com uns penduricalhos aqui na mão. Que prazer receber você aqui em mais um episódio do nosso Pode Brincar. É uma alegria muito grande. Começa a compartilhar, começa a colocar aqui a sua pergunta, o seu comentário, porque depois a gente vai lá, né, Victor? Sim. Depois a gente vai lá comentar, deixar um coraçãozinho pra você. E, por favor, já segue @Congresso Brincar. Se fez um print, se tirou uma foto, segue, marca a gente, que vamos ter muito prazer em compartilhar. Eu sou a professora Paty Fonte, tenho a alegria de ser roteirista apresentadora aqui do Pode Brincar, que é promovido pelo Instituto Conhecer, que é quem também leva o Congresso Brincar para todos os cantinhos do nosso Brasil, o Congresso Brincar presencial e digital também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, quase pretos, lisos, com as pontinhas onduladas. Estou vestindo a blusa preta com a logo do Congresso Brincar, que é uma logo colorida, um blazer roxo. Gente, sempre de batom vermelho, hoje visto um brinco de pedras coloridas. Mas eu tô muito ansiosa, Vitor, muito ansiosa. E eu também. Então vamos parar de falar e vamos deixar ele falar. Marcelo Cunha Bueno, seja bem-vindo aqui. Poxa, agradeço demais a recepção, o calor humano de vocês. Agradeço a gentileza, Paty, Victor. Eu sou Marcelo Cunha Bueno, sou um homem branco, tenho os cabelos castanhos, um pouco ondulados. Estou vestindo uma camisa preta sem o símbolo do Brincar, mas com um óculos cor-de-rosa no meio do meu coração.
E é assim uma emoção muito grande para mim receber você aqui hoje, porque eu sinto uma afinidade pedagógica muito grande com tudo que você fala. E assim, é visível e notório quem me segue, porque eu tenho lá reposts seus no meu feed, eu coloco no history, e é assim, realmente faltam vozes como a sua para ecoar por esse Brasil todo e pelo mundo todo também. E aqui é um espaço para que a gente possa conversar sobre tudo isso. Para mim é uma emoção, Vitor Meirelles. Começa você, porque eu tô aqui, ó, gente, vocês não imaginam. E olha, Paty, que você tá aí, ó, alvoroçada, falando demais. E falando em falar demais, assim, o mundo ele fala demais, assim, pensando no som, nos ruídos, e pensando nessa fala que traz uma cobrança da performance, né, das altas performances dos seres humanos. Nós, pesquisadores e pensadores da educação, sabemos a importância da escuta. E Marcelo, conta um pouco pra gente, Marcelo Cunha Bueno, qual o significado da escuta nas relações entre adulto e as crianças? É uma pergunta muito profunda que faz a gente pensar que escuta é presença, né? Escuta é se afirmar no presente. A escuta coloca os pés no chão, a escuta abre o coração e a alma para quem está ali diante de você. A escuta é um convite para um tipo de diálogo que é raro mesmo nos dias de hoje, que é um diálogo mais atento, mais sensível, mais vagaroso, com mais disponibilidade. A infância precisa desse diálogo. Muitas vezes os adultos não conseguem oferecer porque a gente é atropelado por esse modelo de sociedade, que é uma sociedade que cobra a performance da gente. Então, a construção da identidade da criança, quando tem a presença, quando tem a escuta, é uma construção que cria uma subjetividade afetiva. Agora, se ela for atravessada por essa sociedade da performance, eu falo que a gente não tem identidade, a gente tem um perfil, né? Como esse perfil que performa, que perfila e que tem pouca conexão com o que a gente carrega dentro. E como os educadores, Marcelo, tanto educadores da escola como da família, das famílias também, podem treinar não só os seus ouvidos, mas também o seu olhar para essa escuta, para escutar as crianças? Veja, não existe nenhuma transformação pedagógica ou não existe nenhuma transformação no campo da educação se a gente não fizer uma viagem para dentro. Educar é uma viagem para dentro. Se você não provocar, se você não resgatar o propósito da tua existência, o propósito do teu trabalho, o propósito da tua vida, para você mesmo, se você não se encantar com o miúdo, se você não se encantar com as pequenas coisas, você não estabelece uma relação com a infância, com as crianças. Só é possível fazer uma intervenção com as crianças que seja uma intervenção que tenha um impacto transformador se a gente se transformar antes. A gente precisa se transformar antes. Então eu acredito que todo o processo de educação, todo o processo de ensino, todo o processo pedagógico começa com uma autorreflexão, começa com uma pausa, uma escuta, que é uma escuta interna. A gente precisa da escuta interna para se conectar à infância. Porque a infância vive um tempo que é um tempo da intensidade, que é o tempo que a gente precisa parar para olhar mais devagar, sentir mais devagar, se demorar nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender o automatismo da ação. Tudo isso faz com que a gente se conecte com uma infância que não está localizada na cronologia do tempo. Portanto, ela não é só da criança. A infância é uma condição de vida humana que tem relação com o tempo da intensidade que deveria durar, vibrar até o momento presente de cada um de nós, adultos e adultas. E Marcelo, você falou sobre o impacto e você traz aí toda uma complexidade que é o ato de educar, que é o ato do ser humano aprender. E aí a gente está aí inundado pelas redes sociais
pelos algoritmos, pelos influenciadores, e muitas das vezes que reduzem, resumem, e pensando que nessa escola que a gente tem hoje, que é uma escola que essa sistematização toda é conteudista, tá pensando em, você falou no propósito, eu fiquei pensando que o único propósito é passar um conteúdo pré-determinado e não pensar esse ser humano como um produtor, mas sim como pura e simplesmente um reprodutor. Como que a gente liberta essa escola desse formato sistematizado, tecnicista, de apenas reproduzir e tornar esses alunos produtores, protagonistas? Olha só, uma frase importante para a educação. Uma frase importante para professores e professoras, para qualquer pessoa que se relaciona com as crianças. A gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então não é sobre conteúdo, é sobre sentimento. É sobre a experiência da vida que te transformou e que te traz até o momento presente. Uma criança, quando olha para um adulto que tem algo para ensinar, ela não presta atenção especificamente nas palavras que ele diz ou no conteúdo que ele compartilha. Ela quer saber se aquele conteúdo ou aquele aprendizado transformou a pessoa que ela dedica a atenção. Então, nós somos cada gesto de aprendizado que a gente viveu nas nossas vidas. Nós somos cada pessoa que nos atravessou, cada filme que nós vimos, cada música que a gente escutou, cada livro que a gente leu. Nós somos o conjunto de tudo isso. Mas não porque a gente grava, decora e reproduz. É porque a gente se transforma naquilo que a gente aprende. Então, essa é a grande transformação da escola. Nós não ensinamos conteúdo, a gente ensina ser humano. Nesse mundo de uma humanidade tão artificial, a escola é o único recurso que vai nos conectar ao humano. É isso que eu acredito. Foi exatamente essa frase que me conectou a você. Quando eu escutei você falando isso nas redes sociais, eu me conectei e aí comecei a seguir, a prestar atenção, porque é muito que a gente fala aqui, não é, Vitor? A gente repete o tempo todo essa questão do autoconhecimento, da criança interior. A gente repete isso de ser de verdade. Quando é de verdade, transpassa no olhar, transpassa nos gestos, no sorriso, na fala. E, infelizmente, a gente sabe que a grande realidade é que muitos profissionais da educação estão ali por outros motivos e a gente entende que é necessário que haja espaço e tempo também para que eles possam refletir, repensar, aprender, desaprender, trocar experiências. Você acha que esse é o maior desafio que a gente tem hoje? Que esses educadores sejam capturados por essa pedagogia, que é essa pedagogia mais leve, essa pedagogia da leveza? Eu acho que a educação vive um momento muito crítico, né? A gente, quando pensa em educação, a gente precisa pensar em sociedade. A educação continua reproduzindo privilégios, continua reproduzindo recortes que são excludentes, que são absolutamente que deixam às margens, a gente sabe quem, né? Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas em condição de miséria. E o sistema educacional, pedagógico, ele foi criado para que isso se perpetue. Na sua organização conceitual, porque se nós formos olhar para toda a pedagogia produzida, o conhecimento pedagógico produzido, principalmente no Ocidente, a gente vai encontrar teorias construídas por homens brancos, europeus, do século passado. E que a gente simplesmente se senta em cima dessas teorias e não pensa de forma crítica. Que elas fazem um recorte do recorte do recorte. Elas dialogam com um modelo normativo de criança, com um modelo normativo de sociedade e que não permite multiplicidade, não permite diferença, né? Diversidade. E então a gente tem um problema estrutural,
né, na pedagogia. Atravessado ainda por um modo de viver, e aí eu digo que quando a escola ela se propõe a romper os muros, né, seus muros, ela deixa toda a sociedade atravessá-la. E a gente não pode se ressentir dos atravessamentos sociais que acontecem dentro da escola. Então, é dentro da escola que a gente vai viver as problemáticas mais intensas e complexas que uma sociedade vive, junto com a infância. Então, do ponto de vista da revolução pedagógica, educacional, a gente precisa começar a pensar para além da pedagogia, para além da escola. A gente precisa pensar nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações culturais que o nosso país enfrenta, que as microcomunidades enfrentam. A gente precisa começar a pensar que dentro da escola a gente começa a fazer uma revolução não pelo discurso pedagógico, mas pela resistência das reflexões que são necessárias para a transformação social acontecer. Então, quando a gente escolhe um conteúdo, quando a gente pensa na arquitetura da escola, quando a gente estabelece um projeto de formação de professores, a gente tem de pensar que todas essas escolhas, elas revelam um modelo de criança para o hoje e para o amanhã também. Então, se a gente não provocar esse pensamento saindo desse modelo pedagógico que diz que a escola vai criar crianças críticas e reflexivas, adultos, né, críticos e reflexivos, se a gente não sair desse modelo genérico, a gente não enfrenta o problema que está ali diante de nós. A escola não garante mais nada. Ela não garante justiça social, isso é um problema danado. Ela não garante estabilidade e progresso. Ela não garante desenvolvimento. A escola que a gente conhece hoje não garante. E é por isso que a gente precisa olhar para a escola como uma problemática social e como um instrumento que vai mudar o contexto. Mas a gente precisa refletir sobre as bases teóricas que a gente se sentou e não critica. E você falando isso, eu ainda pegando um pouco do que você falou antes, eu fico me perguntando, enquanto professor e enquanto nós professores, qual momento a gente vai refletir e vai sentir, né? Eu acho que mais do que refletir é sentir, pensando nessa educação, que é isso, se a gente quer um mundo melhor, porque a gente está a todo instante reclamando que uma pessoa X não me tratou bem num determinado ambiente. E a gente esquece, aí você, como que eu digo? Aquela pessoa é mal educada. E se ela é mal educada, alguém a educou mal. Aí pegando o que você disse sobre esse professor e o que reverbera dele, e eu acho que como que a gente, como que você pode trazer, não sei, uma forma, uma frase, uma palavra que possa mexer com nós, todos nós, para que a gente possa, enquanto professor, entender que é isso. Cada vez vai se tornar pior, porque o ciclo, aquela criança, ela aprende ao ver você. Olha só, não adianta pedir silêncio gritando, né? Um dos segredos da educação é a coerência. Um dos segredos das relações humanas é a coerência entre o que se pensa, o que se sente e como se age. A criança, quando olha pra gente, ela de fato espera um modelo. O adulto é um modelo. Mas mais do que isso, eu diria, a criança precisa de um adulto que seja o espelho dela. Um espelho que vai refletir exatamente o impacto que a ação da criança tem no mundo. A gente só tem sentido aprender se a gente for capaz de transformar as pessoas e o mundo. E a gente consegue ter essa consciência quando a gente olha o impacto das nossas ações num contexto social. Então o professor, a professora, o pai, a mãe, alguém que cuida da criança precisa ser coerente. Precisa fazer uma pesquisa profunda sobre si mesmo, sobre suas crenças, seus valores, sobre os seus pensamentos, sobre o que se sente, para que quando a gente dialogue com as crianças que vão reproduzir quem nós temos sido, o modelo de sociedade que a gente tem criado, elas consigam entender que
O mundo depende de cada um dos gestos, de cada uma das ações. Então, não adianta a gente pedir silêncio gritando. A criança, ela não conecta o valor, né? Não conecta o valor mesmo moral, ou o valor ético, ou o valor espiritual àquilo que se faz. Ela não tem essa conexão, essa costura. Então fica algo que é absolutamente vazio, o fazer por fazer, que é a pergunta que as crianças costumam fazer, os adolescentes costumam fazer. Para que eu aprendo isso? E não diz respeito só ao conteúdo. De fato, tem muita coisa que a escola ensina e reproduz que não serve para nada. Não serve. Eu e vocês provavelmente viveram coisas na escola que a gente nunca mais usou. Com certeza. Nunca mais usou. E é justamente isso que a gente vive e que nunca mais usa, que revela pra gente que não é sobre aprender o conteúdo. É sobre no que a gente se transforma com o conteúdo. Então, esse é o impacto que a gente precisa provocar. Mostrar para a criança que o valor que a gente quer passar para ela, ele se transforma num bem comum, um conhecimento que mobiliza toda a sociedade. Essa é a função da escola, é a criação do bem comum. É o que a gente sempre fala aqui, né, Vitor? As crianças aprendem muito mais com nossos exemplos. Isso, e eu fico, você falando, e me veio uma fala que eu tenho sempre, que eu uso nas escolas, nos lugares que eu dou palestra, que é, a gente hoje está em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, então a gente tem um mar aqui de Copacabana, que normalmente as pessoas dizem que a praia de Copacabana é uma maravilha, é um paraíso, é paradisíaco, é coisa boa. E aí eu falo, gente, a praia de Copacabana é feita de grãos de areia e gotículas de água. Então, se a gente, cada um de nós, somos esses grãos e essas gotículas. Então, se a gente está ali sendo uma pessoa de bem, uma pessoa boa, essa sociedade que é a praia vai ser essa coisa maravilhosa. Exatamente. E as crianças realmente, elas aprendem muito mais com nossos exemplos do que elas observam da gente. A gente, eu digo nós adultos, do que com as nossas palavras. E tem muita incoerência na escola, né? Se fala uma coisa e se pratica outra. Eu sou adepta da pedagogia de projetos e luto pela pedagogia de projetos, amo. Mas existem muitas maneiras de se trabalhar esse currículo, como diria o Rubem Alves, essa grade curricular, que inventou esse nome, né, de grade, porque já demonstra quanto que aprisiona. E eu trago aqui, por exemplo, a pedagogia de projetos, mas existem muitas outras formas, mas basta parar e pensar sobre isso, ter essa reflexão que você falou e querer, né? Não, e resolver ter essa atitude. Mas como a gente está aqui no Pode Brincar, eu quero falar um pouquinho sobre o brincar com você, mas antes eu preciso pedir para você, por favor, seguir a gente lá no @Congresso Brincar para continuar assim, sabendo de todos os podcasts. Aproveita, segue também professora Paty Fonte, Paty com Y. Olha, se printou aí, marca a gente, marca também Victor Meireles Ator, Victor com C, Meireles com 2 L's, ator. E @Marcelo Cunha Bueno. segue a gente, porque a gente vai continuar batendo esse papo. Por muito tempo, eu tenho certeza, a gente tem muita coisa, porque são assuntos complexos e profundos, que no tempo que a gente tem aqui, é claro que a gente vai dar aquela pincelada, aquela cutucada em você, mas é importante que você fique ligado na gente. Eu preciso agradecer também aos nossos patrocinadores, é bem rapidinho, eu prometo. Sim, a gente tem que agradecer ao Congresso Brincar, claro, o Instituto Conhecer, há também a Editora Rotas, que tem o Sistema Rotas de Ensino e todas essas obras... Sistema Brincar de Ensino. Que tem e também a editora tem todas essas obras que estão aqui com a gente. E se você quer conhecer mais, vai lá, editorarotas.com.br, editorarotas.com.br. Tem Congresso Brincar Digital, acessa lá, congressobrincar.com também, porque sem os patrocinadores, a gente não tem esse espaço de reflexão, de fala, de conversa, de escuta. Muita gente comenta depois nos nossos episódios que leva o podcast para a equipe, assiste junto ali com o lanche coletivo e depois comenta. Eu acho incrível isso. Então, esse é um episódio que vai dar
muita conversa, muita reflexão para você. Mas vamos falar do brincar, assim, esse brincar que é tão generoso, mas que muitas vezes, dentro das escolas, ele é usado como tapa-buraco, ele é usado como, um momento ali só de entretenimento, de recreação, sobrou tempo, vamos brincar um pouquinho. E ainda existe gente que fala assim, tem a hora de brincar e a hora de aprender. Como que pudesse se separar esses dois universos? Queria que você falasse um pouquinho do brincar pra gente. Olha, eu quero falar um pouco sobre educação infantil também, que é esse espaço da afirmação do tempo que a gente tem conversado aqui. Quando a gente pensa em educação, a gente não, mas a educação de modo geral, ela é pensada a partir do resultado final, né? A partir do ensino médio, dos pré-vestibulares, do vestibular, da entrada nesse mundo adulto do trabalho. E educação infantil... Desculpa, mas é que tem pais, criança de 3 anos já pensando no Enem. Exatamente. A gente escuta esse tipo de coisa, gente. Exatamente. Então, é muito importante sua fala. Desculpa te cortar, mas... Não, exatamente. E pensar sobre a educação infantil significa mudar, inverter um pouco a lógica do resultado, que interfere tanto no processo de aprendizagem das crianças. A gente foi criado e educado para responder. E a educação infantil, ela é o lugar das perguntas, é o lugar do questionamento, é o lugar da investigação e da pesquisa. A educação infantil é a estrutura que vai oferecer aos outros segmentos da educação a complexidade necessária para fazer as crianças avançarem em qualquer linguagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a educação infantil é o lugar da construção em rede dos saberes, é o lugar do trabalho com diferentes linguagens, da afirmação das artes plásticas, cênicas, musicais, corporais. É o lugar que a criança vai entender que existe um modo de se comunicar por meio da escrita, por meio da literatura, por meio do gesto e por meio do brincar. É dentro da educação infantil que as crianças vão estabelecer as primeiras conexões com outras crianças, elas vão entender o valor do social. E nesse lugar existe um espaço sagrado, que é o espaço do brincar, que é o espaço de vida da criança. O brincar não é uma prática que ajuda a criança a desenvolver personalidade. O brincar não pode ser capturado pelo discurso da psicologia, da pedagogia, de qualquer outra ciência. O brincar é uma condição humana. A criança, quando brinca de ser cachorrinho, mamãe, gatinho, ela não está simplesmente desempenhando um papel. Ela é cachorrinho, ela é gatinho, ela é mamãe. É por isso que muitas vezes, quando a gente diz, fulano, agora chega de brincar e vai fazer outra coisa, é tão difícil para a criança, porque é como se ela deixasse de ser quem ela é. Então ela está deixando uma vida de lado para viver outra vida. O brincar é uma prática de vida, é uma prática de existência, de consciência da própria existência. É a possibilidade da criança se entender por meio da criação e da imaginação, que são bens próprios, comuns da humanidade. Então, quando a gente fala de brincar na educação infantil, na primeira infância, a gente está falando sobre um direito da criança ser humano, um direito da criança viver. A brincadeira é um modo de vida da criança. Então, o brincar, ele não é uma atividade. O brincar, ele não é uma prática pedagógica. O brincar é um pensamento existencial sobre a própria condição de vida. Olha, cara, eu fiquei até emocionado com as suas palavras, assim, e pensando no brincar e voltando um pouco também no que você falou, que, assim, dentro das escolas, como que não é, muitas das vezes, como a Paty falou, essa coisa do brincar, ele fica alheio, ele fica subalternizado ali, e ao mesmo tempo eu fico pensando em toda essa estrutura, a Paty falou da grade curricular, você falou das paredes, e quando a gente viaja, ainda mais pensando nas escolas públicas, e eu sempre me deparo e me pergunto, essa escola ela parece
e eu já tive a oportunidade de estar em presídios, estar em manicômios, e a estética dessa escola, e aí trazendo essa criança que já na primeira infância ela está nesse ambiente que eu às vezes eu chego numa escola de educação infantil e você vê na porta da sala de aula tem uma grade. Então, assim, e o quanto isso repercute nesse ser humano que vai se formar ali. Então, é uma coisa que eu fico me questionando, e muitas das vezes o quanto o brincar, o quanto o silêncio você trouxe aí, o quanto o ócio, né? Porque aí muitas das vezes a criança tá parada, não pode ficar parada. Uhum. Então, assim, o quanto isso tudo, como você bem traz, não é o sentido de resistir à infância, resistir a essa criança. Eu costumo dizer que a infância insiste. E veja, quando a gente pensa que a infância existe, é que a infância existe no tempo presente. Aliás, a infância só existe no momento presente, no aqui e no agora. A infância não é um resquício do passado. Ela não é uma projeção do futuro. Ela é o aqui e o agora. E a infância insiste porque, apesar da gente viver uma escola que reproduz instituições que tinham como finalidade o controle dos corpos e das mentes, como é o presídio, como é o manicômio, como é o hospital, ali tem uma infância que escapa. A infância escapa a essa arquitetura que quer controlar. Tem um autor chamado Michel Foucault que dizia: toda vontade de conhecer é uma vontade de controlar. Portanto, todo conhecimento produzido a respeito do desenvolvimento infantil é também uma forma de aprisionar as crianças atrás de uma grade. A criança de 2 anos deve corresponder a determinados comportamentos próprios, entre aspas, de uma criança de 2 anos. E se não corresponde, ela fica às margens. Por que hoje dentro das escolas pipocam diagnósticos? Porque quanto mais você controla e fecha, mais a diferença aparece. E a diferença, quando se torna a identidade do diferente, ela é mais fácil de ser controlada, porque você tem instrumentos pedagógicos punitivos que vão fazer a criança voltar para a linha daquilo que se entende como normalidade. A escola não é neutra quando pensa arquitetura. A escola não é neutra quando usa palavras que estão conectadas a modelos de produção industriais, a modelos de produção hospitalares. E eu estou falando aqui da produção de conhecimento tal como a gente conhece, sequenciada, do pior para o melhor, do mais fácil para o mais difícil. Eu estou falando de palavras como exames, como processos de avaliação contínuos, como se faz dentro do hospital. Né? Diagnósticos que chegam antes da criança. Muitas vezes uma criança entra chorando na escola. E aí o professor, a professora, quando olham para essa criança, eles pensam: será que ela está chorando porque ela não dormiu? Será que ela está chorando porque ela não comeu? Será que ela chora porque ela brigou com alguém? E ao invés de dar colo para essa criança, a gente tenta controlar o choro dela antes de acolher. Então, se a gente não pensa num projeto de formação desses professores e professoras que passe e amplie o repertório pedagógico, a gente não vai conseguir fazer transformação alguma. Porque os modelos que a gente repete, de novo, de pedagogia, são modelos que não se encaixam mais na infância que a gente... Aliás, eu acho que nunca se encaixaram. A impressão que eu tenho... Eu também sabe acho. aqueles jogos que é uma caixa e aí tem um círculo, um triângulo e um quadrado e você tem que colocar as peças certas? Para mim, é o que a gente tenta fazer com as crianças. A gente tem um buraquinho quadrado com um círculo. Não vai entrar. Não vai encaixar. A infância insiste, portanto. É nesse momento, quando você não consegue controlar a infância, quando você não consegue falar sobre a criança, quando você fala sobre a criança e a criança já se torna algo diferente,
É quando a infância diz: eu insisto apesar de você. E é preciso mesmo insistir, resistir, sendo criança que em toda a sua plenitude da palavra, né? E a gente vê as crianças cada vez mais atribuladas com tantos afazeres. Agenda lotada, tem criança com agenda mais lotada do que vários adultos. Os índices, né, de ansiedade, depressão em crianças crescendo absurdamente. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui também, sempre abre espaço para falar sobre isso. E a infância vai até os 12 anos, né, gente? Outra coisa que a gente repete muito, mas é importante falar. Fico muito preocupada dessa transição da educação infantil para o fundamental, porque se ainda existem práticas, escolas muito interessantes hoje na educação infantil, são poucas, mas ainda existem. No fundamental, a coisa já é extremamente complicada. A realidade precisa sim ser alterada. E aí você tem um olhar muito privilegiado, né? Porque você viajou bastante, então você tem um olhar que não fica somente aqui no Brasil. Você viajou para a Ásia, para a África, conhecendo várias realidades. E eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo, mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: qual lição universal você tem para passar para a gente hoje, de todos esses olhares, de toda essa escuta, de tudo que você vivenciou por essas escolas e realidades diferentes, em países diferentes? Será que tem algo que se unifica, uma lição única que você pode trazer da infância, independente da realidade, do país, do contexto? Existe? Talvez, na medida que eu converso aqui com você, eu consiga pensar em algo em comum, né? Mas veja, eu conheci escolas rurais no Camboja, conheci escolas militares no Vietnã, conheci escolas espirituais na Índia, no Nepal, conheci escolas super tecnicistas na Malásia, conheci escolas de tudo quanto é jeito. Algo que me impressionou muito nesses lugares foi justamente outros repertórios, né? Nenhum repertório que eu já tinha estudado, visto, eu vivi nesses lugares. Eles sempre me ofereceram um modo de ser e estar dentro da escola que era muito diferente, que nascia a partir de uma necessidade. Veja, nós estamos falando de países que foram colonizados, que foram explorados, que foram massacrados, viveram guerras civis, como em muitos países do Ocidente também, mas lá de um jeito muito forte, né? Tanto no continente africano como no continente asiático, países que viveram muitas histórias dentro de uma história só. Então, o senso de comunidade, como a escola ela é construída a favor da comunidade, então não é sobre o desenvolvimento do indivíduo, é sobre o desenvolvimento do coletivo, que é o contrário do que acontece aqui. Aqui, e todas as teorias do Ocidente vindas da Europa, né, e da América do Norte, elas valorizam a construção da individualidade, porque se acredita que a escalada rumo ao topo, né, rumo à felicidade ideal, rumo à prosperidade ideal, ela é um esforço que é individual. É por isso que a nossa sociedade também se baseia na meritocracia. Mérito da pessoa que se esforça, etc e tal. Isso não tem valor algum dentro de uma escola em Moçambique, por exemplo. É lógico que eu não estou generalizando, sim. Mas na essência da educação, a essência da educação desses lugares, ela é coletiva. Então, a própria arquitetura das escolas, a própria organização social, como os professores e professoras são vistos dentro dessas pequenas comunidades, isso é absolutamente revolucionário. Talvez fosse uma inspiração. A gente sempre olha para o norte. A gente sempre olha para esse norte geográfico, Europa e América do Norte. A gente precisava olhar para outros lugares e enxergar que olhar a escola como o coração da sociedade, olhar para a escola como o lugar do desenvolvimento social e, portanto, da construção da sua subjetividade,
talvez fosse a grande lição que a gente devesse aprender. Concordo. E eu ouvindo tudo isso que você falou e inspirando essa coisa de quando você falar que a gente tem que olhar, e aí eu penso que como que, pensando nesse olhar, que é um olhar curioso, e eu digo num país que a gente quer matar a curiosidade, a gente vamos matar a curiosidade? E onde, para mim, é totalmente contrário, eu quero manter a curiosidade viva, para que essa curiosidade que me desperta a intenção, a vontade das descobertas e através das descobertas os aprendizados, como que a gente desconstitui esse lado que mata essa curiosidade, pensando que tudo já é previsível, tudo a gente está dado, é repetitivo. Então, como que esse encontro, essa potência desse encontro, que é o encontro no chão da escola, em sala de aula, como que essa potência ela pode ser uma potência do acontecimento? Se a escola é, como a gente conhece, o lugar que oferece respostas, a gente não chega a lugar algum. A escola precisa ser o lugar onde a gente ensina as crianças a fazerem perguntas, a questionarem. Então, quando a gente sai desse modelo tecnicista que instrumentaliza a criança para construir conhecimento por meio das respostas prontas, portanto, a gente vive um sistema previdenciário, né? Que vai guardando respostas para serem usadas futuramente. A gente não tem futuro com isso. A gente precisa construir um sistema de ensino que ensine as crianças a fazerem perguntas. Portanto, só faz pergunta quem pensa no presente. A gente questiona, a gente pergunta porque a gente está presente. Porque a gente fica... a gente não cria conformidade. A gente cria uma certa indignação com o momento presente, portanto a gente pergunta para sair do lugar que a gente está e ir para outro lugar. Isso pressupõe uma mudança radical dentro da escola, pressupõe uma mudança radical na forma como a gente produz conhecimento e agrupa conhecimento, pressupõe uma mudança radical em como a gente constrói as escolas, pressupõe uma mudança radical em como a gente fala com os professores e professoras, pressupõe diversos habitantes da escola mais atentos ao momento presente. Então a escola precisa ser o lugar onde a gente aprenda a formular perguntas e não procure respostas. São perguntas que abrem a possibilidade da gente pensar e não simplesmente encerram um assunto quando se responde. O meu terapeuta dizia para mim, Marcelo, a melhor forma de você encerrar uma discussão é concordando. E a concordância é a resposta. Você para de pensar. Quando o instrumento do pensamento para de questionar, você não vai atrás da investigação. Uma investigação só nasce a partir da consciência de que, se existe um problema, existe a possibilidade da gente transformar um contexto. Houve uma pesquisa em que os professores tinham que responder qual a frase que eles mais ouvem de seus alunos. E lá no topo, a frase era, é para copiar? Olha. Isso me inquieta muito, porque se é o que mais os alunos perguntam, é porque eles não sabem nem o que eles vão escrever, eles não têm tempo, eles não param para refletir junto, para pensar, para criar. Ainda existe muito esse modelo realmente de transmissão de conhecimento. E quando você vem e traz isso, né, dessa importância da curiosidade, do questionamento, das perguntas, eu vejo como nós estamos atrasados nesse sentido. Porque é para copiar? Nossa... Isso não revela uma coisa que é especificamente das crianças, né? Porque o que a gente deveria pensar a partir dessa resposta que os alunos, ou dessa pergunta que os alunos oferecem aos professores, é que aula a gente oferece. Exatamente. Como a gente compartilha o conhecimento com as crianças. Tem uma coisa que, assim, eu vou a algumas escolas e as professoras me perguntam quando eu falo de avaliação. Meu aluno copia, cola na prova. Como que eu acabo com a cola? E eu digo, acabe com a prova. Perfeito. Porque a questão não é a cola. A questão é
que a gente continue insistindo Esse modelo de avaliação. no modelo de avaliação e numa perspectiva pedagógica que oprime o pensamento da criança, que condiciona o pensamento da criança a responder, não a pensar, não a criticar. Se a gente entender que a educação só existe quando a gente transforma o meio e as pessoas, a gente não vai pensar em prova mais. A gente vai pensar em projeto social. A gente vai pensar em leitura do contexto. A gente vai pensar de forma empática no que a outra pessoa precisa e o que eu preciso fazer com o que eu sei para ajudar a outra pessoa. E a gente, enquanto mãe, pai, né, família, sabe que existe uma pressão muito grande de outras famílias que não são pedagogicamente informadas, que acreditam que educação é esse modelo de transmissão. Eu sofri muito com a minha filha na escola. Hoje minha filha tem 25 anos, ela é autista nível 1, é jornalista, é estudante de jornalismo, né, da UFRJ, escritora também. E eu sofri muito, porque ela vinha numa família que conversava muito, que questionava. E olha que há um pensamento rígido, tá? Um pensamento rígido que é próprio do autista. E ela chegava nas escolas e não tinha essa chance de questionar, de perguntar. Então ela queria criar, inventar, perguntar. Nossa, era um sofrimento muito grande, porque sempre ela vinha com alguma questão que eu ficava naquela situação, meu Deus, e agora? Porque mãe e educadora ainda, não sei se é pai, mas acredito que tenha passado por isso, você fica numa situação mais complicada. E são várias questões. Hoje, como tia, eu acompanho com a minha sobrinha. E aí hoje tem os grupos do WhatsApp, né? Das mães, das famílias, que vêm pressionando. Todo mundo acha que sabe, que entende de educação e que pode dar dar a solução mágica, a solução mágica. Mas e o Enem? Como é que vai passar? Que futuro vai ter? Como se a gente pudesse prever um futuro e pautar nossa felicidade nisso, né? Na nota do Enem ou na nota da prova, como se aquilo ali valesse alguma coisa, no sentido de que ser humano é aquele. Que daquilo ali que aqueles alunos decoram, porque muitas provas são decoradas, a gente sabe disso, quantas coisas eles vão lembrar depois, em seguida. Eu saio daqui questionando, pensando, me colocando nesse lugar, e você aí, que é pai, que é mãe, ouve o que o professor Marcelo Cunha Bueno está falando, porque é de suma importância sentir essa criança, sentir esse jovem e estar junto com ele, estar perto, deixar ele ser, deixar ele viver, deixar ele buscar as respostas. Outra coisa também é o afã de responder. A criança pergunta, a professora já vem logo querendo dar a resposta. Uhum. Eu vivenciei isso uma vez numa escola que eu não respondi. Eu ia trazer um outro questionamento para abrir um projeto e a professora que estava na porta da outra turma já chegou respondendo, até me lembro. O aluno perguntou, professor, o que é palmito? Falei, nossa, que bom, daqui a gente vai abrir discussões e criar um projeto. Aí a professora veio, você não vai responder não? Eu ainda fiquei como aquela que não sabe responder. Então, tantas questões, né, Vitor? Eu queria conversar com o Marcelo aqui tanto tempo, Vitor Meirelles, mas tá na hora de gente brincar. Coisa boa acabar rápido. Tá na hora da gente brincar. Tá preparado pra brincar? Você sempre preparado. Qual a sua brincadeira preferida de infância? Antes de entrar aqui no nosso bate-bola. Esconde-esconde. Clássico. Esconde-esconde é bom. Para aguçar a curiosidade. Aí você tem aí, ó, esconde-esconde já pode ser um projeto pedagógico. Eu amo, gente. Para também poder trabalhar a territorialidade, geografia. E lembranças afetivas. Quem nunca brincou de esconde-esconde com a avó, com a mãe, com o pai? Não. Com o irmão, que seja, com alguém. Eu tenho lembrança de esconde-esconde com minha avó, Vitor. Vamos fazer nós dois ou só você? Fala aí. Pode ser nós dois. Você dois. vai eu vou uma. Não, porque, porque é o Marcelo. Sim, sim. Marcelo, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade, né, gente? Então explica você. Então vamos lá, Marcelo, bate bola. A gente vai saltar aqui uma pergunta ou então uma frase para você continuar. E aí a bola vai rolando para lá e para cá. Bom. Aquela respostinha rápida, uma palavra, uma frase no máximo. Sem pensar. Não precisa refletir muito, porque a questão é essa, é o que vem mesmo. Vamos brincar? Vambora. Você começa. Então vamos lá. Uma criança te pergunta, por que a gente cresce? O que você responde? Eu respondo com a pergunta, por que a gente cresce? Adorei. Muito bom. Quando uma criança brinca, o mundo... respira. Uma lembrança da infância que te habita até hoje? Colo da minha mãe. Se a infância pudesse sussurrar algo ao mundo hoje, o que ela diria?
eu ainda estou aqui. Se você pudesse brincar com qualquer criança do mundo, quem seria essa criança? Comigo mesmo. Maravilhoso, eu gostei dessa resposta. O silêncio ensina quando? O silêncio ensina sempre. O mundo precisa brincar mais com... Puxa vida, esse é difícil. O mundo precisa brincar mais. Brincar mais. É só. Ponto. Um cheiro que te leva à infância. O cheiro que me... Eu acho que é de queijo quente. Uma, Apesar de ser vegano. Apesar de ser vegano. uma música que tem gosto de escola. Uma música que tem gosto de escola. Eu acho que as músicas do Gilberto Gil, pra mim, tem gosto de escola. Uma criança que te ensinou algo inesquecível. Meu filho. O que a tua criança interior ainda te pede? Presença. Se você pudesse reinventar a escola com uma varinha mágica, qual seria o primeiro feitiço? Putz. O primeiro feitiço seria fazer a escola mais natural, assim, mais perto da natureza. Pra você, o contrário de brincar é? O contrário de brincar é fazer guerra. Marcelo, olha, eu tenho que conversar mais com você. Eu precisava dessa conversa, porque ficou faltando tanta coisa. Eu penso tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é uma alegria tão grande ter você aqui, poder saber que existem pessoas como você que nos inspiram e que dão voz a tantas crianças através das redes sociais e que lutam aí também através das palestras, dos cursos para professores, que está instigando tanta gente a fazer a diferença. Qual a mensagem final você quer deixar para todo mundo hoje? A minha mensagem é escutar a si mesmo, sabe? Prestar atenção nas vozes que não são ditas por palavras. Prestar atenção nessa criança que ainda habita dentro de cada um. Porque só desse jeito a gente vai conseguir se conectar com o sentido da nossa existência. É se tornar leve. Tem um conceito japonês que se chama Yutori. A vida é longa, não precisa ter pressa de nada. Faça cada coisa se entregando de corpo e alma. Eu Pode Brincar hoje sem pressa. Eu queria o dia inteiro aqui conversando com você. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui hoje, por você inspirar tanto. Vitor, obrigada a você também. Obrigado, Paty. Marcelo Cunha Bueno. Marcelo, eu queria te agradecer muito, assim, e pensar nessa educação, se é pra gente continuar nessa educação que só repete, só reproduz, que a gente possa reproduzir exemplos como o seu, pegar esse Pode Brincar de hoje, essa edição, esse episódio e compartilhar para que, se é para reproduzir, vamos reproduzir coisa boa, porque coisa boa gera coisa boa. Então que a gente possa ter mais vezes você por aqui, que a gente possa reverberar tudo isso. Obrigado. Sim, queremos você mais vezes aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Só chamar. Aliás, de onde você veio, Marcelo? Exatamente em que Agora, momento da existência? Não, de São Paulo. De São Paulo. E você, hein? Tá falando de qual cidade? A gente quer ir aí na sua cidade. E assim, eu... resumindo aqui, repetindo uma fala minha, eu acho que o programa de hoje, você falou em palavra, traz muita poesia. Então, assim, se as palavras elas têm sentido, não as interprete, sinta. Então, sinta cada palavra do Marcelo Cunha Bueno de hoje e que esse sentir possa reverberar nessa transformação que o Marcelo tanto falou, para que a gente possa realmente ter um mundo um pouco melhor. É isso, gente. E para isso, eu aguardo você aí no próximo 1, 2, 3 e... Pode brincar!